Alex Rins deu um respiro importante para a Honda com a vitória no Grande Prêmio das Américas, a terceira etapa da temporada 2023 da MotoGP. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. Seja sincero comigo, lá quando a temporada começou, quando a gente viu a pré-temporada, você esperava ver uma Honda vencendo a terceira etapa da temporada com alguém que não fosse Marc Marquez? Eu não. É que a situação da montadora japonesa tá um pouquinho complicada, né? Eles fecharam a temporada passada na lanterna do Mundial de Construtores, o que é uma posição absolutamente anormal para a Honda. A Honda é uma das marcas mais vitoriosas do Mundial. Então a gente nunca espera ver uma montadora com esse potencial amargando a última colocação da classificação. Mas foi isso que aconteceu com a Honda. E aí é claro que a gente tem que fazer algumas ressalvas, né? Ficar sem Marc Marquez, do tempo que eles ficaram, né, por tudo que aconteceu desde 2020, teve um impacto significativo na montadora. Só que a gente também tem que lembrar uma outra coisinha. Muitos anos atrás, o Takeo Yokoyama, que era o diretor técnico da Honda, ele deu uma declaração na linha de eu não preciso me preocupar tanto assim com a moto, porque eu tenho o melhor piloto do mundo, então ele resolve. É verdade, o Marquez sempre resolveu. Quando a gente fala em Marc Marquez, muita gente às vezes tenta comparar com outros nomes, às vezes até de outros esportes, né, incluindo aí a Fórmula 1. Mas se a gente olhar para o Marc Marquez, talvez o único ano em que ele efetivamente teve uma moto que era dominante em relação aos outros foi em 2014. Porque nos outros anos, a grande habilidade do Marc Marquez era fazer da moto dele uma moto melhor do que ela é. Foi assim que ele conquistou todos os títulos praticamente da carreira. Porque ele tem essa capacidade de mascarar defeitos. Mas era um fato, a Honda tinha defeitos. E ela tanto tinha defeitos que o Marquez vivia caindo porque ele estava sempre rodando acima do limite da moto. Lá em Jerez, teve um porém, né? Quando ele quebrou o braço. Ele estava rodando acima do limite da moto porque ele tinha tido um erro, tinha caído mais para trás e aí estava tentando fazer uma prova de recuperação. Mas, invariavelmente, ele estava sempre rodando acima do limite para fazer mais do que a moto era capaz de oferecer. E aí, quando a Honda se viu sem ele, ela ficou sem alternativas e sem pilotos que pudessem fazer aquilo que ele fazia. Porque era uma moto que estava feita para ele, era uma moto que estava feita para a característica dele, para a natureza dele. Isso não é fácil de encontrar em qualquer um. Se fosse assim, Marc Marquez não seria tão valorizado, né? Se a gente tivesse pilotos, né, distribuídos em baldes ali, com o talento de Marc Marquez, a gente nem se impressionaria com o talento de Marc Marquez. Mas ele é diferente dos outros, né? Ele tem características diferentes, ele tem um talento diferente. Então você não pode esperar que você faça uma moto para um alien e que ela funcione para o resto do mundo. Muito pelo contrário, você tem que fazer a moto para o resto do mundo, porque daí o alien vai fazer coisas ainda mais espetaculares com ela. Mas essa não foi a filosofia da Honda. E aí, quando ele passou a ter todos os problemas que ele teve, né? A gente tá falando de 4 cirurgias no braço, a gente tá falando de problemas de visão, e aí nesse ano, uma fratura de polegar, a Honda ficou perdida. Só que isso mudou em 2023. Por quê? Porque o grande acerto da Honda foi exatamente contratar Joan Mir e Alex Rins. Sendo honesta com vocês, eu acho que o Alex Rins era quem merecia o time de fábrica. Mas, né, o Joan Mir tem um título mundial, então, né, ficou para ele essa posição. Mas o Rins estava lá na LCR, tem se adaptado mais rápido à moto, e aí ele tinha conseguido um bom desempenho na classificação em Austin, foi bem na corrida sprint, e aí completou no domingo. Mas o Pecco caiu, senão ele não teria vencido a corrida. Pode ser que não tivesse. Mas a performance dele, mesmo que fosse um segundo lugar, já dá um respiro e tanto pra Honda. Sabe aquele ufa? É isso que eles estão vivendo agora. Porque foram 500 e tralalá dias sem conseguir vencer. Desde 2018 que a gente não tinha um piloto que não fosse Marc Marquez vencendo pela Honda. Então você poder olhar para a equipe e ver que tem um outro piloto que é capaz de levar aquela moto, um outro piloto que é capaz de ser competitivo, de domar aquela moto, nossa, isso certamente é um alívio tanto para a Honda. E tira um peso imenso do ombro de Marc Marquez. Porque não pode ser só ele a desenvolver a moto, né? Não pode ser só ele a ser capaz de fazer tudo que é necessário ali para que a Honda seja a Honda que a gente conheceu, a Honda que a gente conhece, a Honda que ela sempre foi, a Honda que é capaz de ser. Então,
A vitória do Alex dá um respiro pra Honda, porque os técnicos vão entender que assim, olha, a gente tá trabalhando na direção certa. Os engenheiros vão entender que assim, nossa, a gente não fez uma bobagem tão grande, é uma moto capaz, pode ser uma moto difícil, com falhas aqui, falhas ali, mas eles têm um caminho pra seguir. Né? Foi uma vitória conquistada. Mesmo que tivesse sido um segundo lugar, teria sido conquistado, não era o acaso. Foi uma corrida de muitas quedas, mas a gente não tá falando de muitas quedas na frente do Alex Rins. Teve uma queda na frente do Alex Rins, que foi a do Pecco. Mas até então, ele estava num fim de semana muito forte. E se vocês olharem para as declarações do Quartararo, do Luca Marini, que foram os pilotos que terminaram ali atrás do Rins, todos eles destacaram o quanto ele estava bem no fim de semana. Então, isso é um respiro para a Honda. Agora, também é importante do lado do Marc Marquez. Tem muita gente aí já falando que o contrato tá acabando, ele pode ir embora e tudo mais. Eu não acho que seja tão fácil assim, a gente já falou sobre isso em outros vídeos. Mas, para você mostrar para ele que, olha, a gente tá trabalhando, a gente tá fazendo alguma coisa, a gente tá conseguindo progredir, a gente tá conseguindo avançar, isso é importante. Porque ele tá vendo um outro piloto com uma outra característica, uma outra natureza, conseguindo sair do outro lado com essa moto. Então, enquanto ele estava lá na casa dele, fazendo churrasco e recuperando o dedo fraturado, né, que passou por uma cirurgia, ele estava vendo a Honda dar aquele flash de luz que ele conhecia em outros momentos. Então, é um cenário positivo e é um cenário que enche a Honda de confiança. Se isso vai seguir ao longo da temporada, a gente vai ter que ver. Mas, em se tratando de Marc Marquez, acho que dá um incentivo a mais de que, olha, se o Rins conseguiu, o Marquez também vai conseguir. Mas eu não acho que vai ficar só por aí com o Alex Rins e até com o Joan Mir. Acho que o Mir tá demorando um pouquinho mais, mas uma hora vai se entender com essa moto. Me conta o que vocês acham, não esquece de ativar o sininho, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e a gente se vê na próxima semana. Valeu!